Vamos lá? Página 13, eu cientista. Pessoal, a gente vai combinar o seguinte. Aqui na apostila tem uma proposta de construção de 3 instrumentos musicais. São instrumentos com materiais fáceis. Então, por exemplo, aquele potinho de iogurte que vocês tomam, precisa um elástico, areia. Então, objetos, materiais fáceis. Ó, uma bacia de metal, uma colher de pau. E do outro lado, uma caixa de lenço de papel, lápis, ó, os elásticos. Então, a minha proposta com vocês é a seguinte. Até coloquei aqui, ó. Quinta-feira que vem, na nossa aula online, todo mundo que entrar, a gente vai trabalhar com os instrumentos que vocês vão construir em casa. Então, eu vou dar aí uma semana, um pouco mais de uma semana de prazo, né? Então, vocês já juntem os materiais, construam, tem aqui explicando como que se constrói cada um desses 3 objetos, tá? Quem não conseguir construir os 3, tudo bem. Mas pelo menos aí um. Por quê, pessoal? Para a gente poder fazer as atividades 1 e 2. Para que nós façamos as atividades 1 e 2, nós vamos fazer na aula online, tá? Por que eu tô dando com uma semana de antecedência? Para que quinta-feira que vem a gente não entre na aula online e assim, as crianças falem assim: ai meu Deus, não deu tempo. Agora, com uma semana, dá tempo. Então, se programem aí para vocês construírem esses brinquedos, para que quinta-feira que vem nós entremos na nossa aula online com esses brinquedos prontos. Quem conseguir construir um joinha, quem conseguir construir 2 joinha, quem conseguir construir os 3, melhor ainda. E aí, o que a gente vai fazer? Juntos, nós vamos fazer essas 2 atividades. Essas 2 atividades, eu até poderia mandar vocês fazerem sozinhos aí, mas eu acho que é mais interessante que nós façamos juntos. Então, vamos aproveitar a nossa aula online para fazer, combinado? Combinado, criançada? Então, quinta-feira que vem, deixa eu ver se tá pegando aqui, dia 2/7, 2 de julho, a minha aula online vai ser utilizando esses instrumentos musicais. E aí, a gente vai combinar quem fez o instrumento número 1, o chocalho. E aí, cada criança vai botar o chocalho para tocar, para a gente poder responder as 2 perguntas que estão aqui. A criança que não puder entrar na aula online, depois eu mando uma foto com essa resolução. Combinado? Então, para quinta-feira que vem, faremos as páginas 13 e 14, tá? Já começa a juntar aí os materiais para vocês fazerem. Então, vamos agora lá para a página 15, que é uma página de atividades. Então, essas atividades aqui ficarão de tarefa. Façam com bastante atenção. Eu entro corrigindo elas na aula de quarta-feira. Igual eu fiz esses dias, eu faço com elas. Vocês façam a lápis e aí eu entro corrigindo. Eu só queria falar um pouquinho para vocês sobre cada uma das questões, né? Nessa primeira questão aqui, ele tá pedindo para pintar. Então, olha, na ilustração, pinte de amarelo as ondas sonoras emitidas. Emitidas é lançadas, é faladas. E de vermelho as ondas sonoras refletidas. Então, vocês vão pintar. Lembra? Olha aqui. Vou pegar uma folha, vou fazer uma coisa aqui com vocês. A professora de vocês que é uma artista. Ó a Cássia dando aula, ó. Sou eu dando aula, tá? Vou pôr um lacinho aqui em mim, ó. Ó. Eu sei que vocês estão falando em casa que eu não tenho cabelo. Meu cabelo tá caindo mesmo. Então, ó, quais são as cores que a apostila mandou usar? Amarelo e vermelho. Nossa, justo o vermelho, que o meu vermelho tá acabando. Então, olha. Amarelo, as emitidas.
Então, vocês vão pintar de amarelo as emitidas. As emitidas são as que eu falo. Ó, a minha parede é isso daqui. E vocês vão pintar de vermelho as refletidas. As refletidas são as que voltam pra mim, tá bom? Então, ó, voltando pra mim. Tá? Então, amarelo, as que vão e batem. Vermelho, as que voltam pra mim. Isso tanto aqui pro submarino, não, né? Isso daqui é um quê? É um navio, né? Quanto para o golfinho, tá? Ok? A questão número 2, se vocês não se lembram, revejam a aula da semana passada que eu tô falando sobre timbre, tom e intensidade. E a questão número 3, pessoal, é um jogo que tá lá no material de apoio. Aqui, ó, tá como páginas 15, ó. Página 15, jogo dos sons. Vocês vão cortar. Aqui tem 2, 4, 6, 8. 8 cartelinhas aqui e 8 cartelinhas aqui. Para cada cartelinha desse, contém um desenho desse, tá bom? Então, por exemplo, o que tá escrito aqui? Audição. Então, vocês vão olhar aqui, vão representar o que tá... vão juntar o que tá mostrando que é uma audição. Som que não ouvimos. O que será que a gente não ouve aqui? Que som que nós não ouvimos? Quem emite som aqui que nós não ouvimos? Som intenso, som grave, voz grave. Aqui, outro som que não ouvimos. A poluição sonora, daqui a pouco eu vou falar sobre ela. Som um pouco intenso, voz aguda. Tudo isso, pessoal, eu ensinei lá na aula passada. Se for preciso, assista novamente. Se você não achar lá no YouTube, me fala que eu mando de novo. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão cortar essas 8 cartelinhas e vocês vão cortar essas 8 cartelinhas e vocês vão fazer os pares. É como se fosse um jogo da memória. Lá na escola, nós faríamos como jogo da memória. É da memória aquele que vira cartinha, não é, pessoal? Eu acho que é, ou eu tô falando errado? Aquele que você vira e forma os pares é jogo da memória. É jogo da memória, sim. Só que vocês, pessoal, seguinte, vocês vão fazer os pares e aí quarta-feira que vem eu vou entrar mostrando os pares corretos para vocês. E aí depois vocês vão colar os pares no caderninho de vocês, tá bom? Até mesmo para vocês terem como atividade. Lá na escola nós também colaríamos. De qualquer forma, nós colaríamos essa atividade. Mesmo que vocês brincassem, depois nós iríamos pegar todos os 8 mais 8, 16, iríamos colar. Quem que é o par da audição? Quem que é o par do som que nós não ouvimos? Então, a gente vai colar depois. Só que não colem antes da Cássia mostrar a resolução, para não ter perigo de vocês colarem errado, tá bom? Combinado? Então, quarta-feira que vem eu entro com a resolução desta página. Bom, vamos continuar aí, vamos virar. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre os sons e audição. Vamos falar por que a gente ouve. Como que lá dentro da minha cabeça, lá dentro do meu ouvido, eu consigo perceber o som? Como que o som chega até mim? Quem que é o responsável por isso? Eu sei das ondas sonoras, eu sei da vibração, eu sei de tudo isso. Mas agora, dentro do meu corpo, como é que o som funciona? Como é que ele age? Vamos lá? Página 16, tá? Então, ó, os sons e a audição. Você já estudou como as ondas sonoras são produzidas, como elas se espalham e quais são suas principais características? A partir de agora, você verá como as ondas sonoras se transformam nos sons que ouvimos. É o que eu acabei de falar para vocês. Isso é possível pelo sentido da audição, que capta
e interpreta os sons. Então, quem é responsável por nós ouvirmos? A nossa audição. Graças a ela, nós conseguimos ouvir. Nossas orelhas são formadas por diferentes estruturas, as quais transformam as vibrações em sinais, que são interpretados pelo cérebro como sons. Aqui, ó, entra pelo nosso ouvido, mas ó quem vai interpretar os sons? O cérebro, tá? Então, entra pelo ouvido, vai passar por uma série de processos lá dentro do nosso ouvido, até chegar lá no cérebro, que vai interpretar o que tá ouvindo, interpretar os sons. E aí aqui a gente tem uma ilustração, aqui as etapas do som, desde o momento que tá tendo, que algo está tocando, né, que tem um som, até chegar lá no cérebro. Vamos ler os processos? Então, o primeiro processo é esse daqui. As ondas sonoras são captadas pela orelha externa. A orelha externa é a parte fora da orelha. Então, tá vendo aqui, ó, o som tá tocando, ó, as ondas sonoras batem no nosso ouvido. Aí, lá no nosso ouvido, o que vai acontecer? Vai ser captado, tá? Então, chegando ao nosso ouvido, olha o que vai acontecer. As ondas sonoras atingem uma membrana chamada tímpano, fazendo vibrar. Eu não sei se a mãe de vocês fala, mas eu lembro que meu pai falava quando eu gostava muito de ouvir música alta. Meu pai falava: "Você vai estourar o teu tímpano, menina". E eu não entendi o que era isso. O que estourar o tímpano? É porque as ondas sonoras atingem uma membrana chamada tímpano, fazendo vibrar. Então o tímpano vibra. Então vai ver que meu pai queria falar que se eu ouvisse música muito alta, eu ia estourar meus tímpanos de tanto vibrar, né, pessoal? Então aqui, ó, o tímpano, ó o desenhinho dele, ó, pessoal, o desenhinho da nossa orelha, entrando para dentro do nosso corpo. Então, olha, as vibrações do tímpano passam para 3 pequenos ossos que se movimentam suavemente. Olha que interessante, galerinha. Dentro lá do nosso ouvido, na parte interna do nosso ouvido, tem o tímpano que vibra com som. Aí, em seguida, esse som vai passar para 3 ossos que vão se movimentar. Aí, depois, olha o que vai acontecer. A vibração dos pequenos ossos passam para um líquido que fica dentro de um órgão em formato espiral. Olha aqui esse vermelhinho, pessoal. Olha aqui. Formato espiral, enroladinho. E depois, o que acontece? Esse líquido vai se mover e vai estimular os nervos que vão levar as informações ao cérebro. Olha que interessante. Tudo começa aqui. Ó, o rádio ligado, as ondas sonoras batem na parte externa do ouvido, aí vai entrar até chegar lá no tímpano, vai fazer o tímpano vibrar, aí do tímpano vai passar para 3 ossos que vão se movimentar, e a movimentação desses ossos vai chegar até uma parte que é líquida. Esse líquido vai se mover e vai chegar até os nervos que vão levar essa informação ao cérebro. Aí o cérebro vai: opa, o que está acontecendo? Opa, que som é esse? Ó, é a Cássia falando sem parar. Olha que interessante, pessoal. O nosso corpo, pessoal, é uma máquina fenomenal. Olha que incrível como a gente consegue ouvir. Tá joia? Vamos lá? A audição dos animais. As aves não têm grandes orelhas externas. Gente, orelha externa é isso que vocês têm aí, que eu adoro puxar, tá? Aqui, ó, orelha externa, essa parte aqui, ó. As aves não têm grandes orelhas externas. Nesses animais, as aberturas por onde as ondas sonoras entram fica embaixo das penas. Olha que interessante, pessoal. Nos animais, nas aves, o som entra por baixo das penas. Eu não sabia disso. Olha, eu, adulta, não sabia disso. Aprendi agora. Vamos lá? As serpentes não escutam sons, mas sentem as vibrações do ambiente que estão. Gente,
Vocês já ficaram perto de um lugar que o som tá muito alto? O que que acontece? Liga o som muito alto e fica perto dele. Pode colocar um fone de ouvido. Tampa o teu ouvido, coloca um fone de ouvido, mas fica perto de uma caixa de som. Você vai sentir o chão tremer. Então, as serpentes, elas conseguem sentir as vibrações do ambiente. Elas não escutam, mas elas sentem a vibração. Elas são mais sensíveis a isso, tá? Próximo aqui, ó. Os insetos podem ouvir por estruturas presentes no abdômen ou nas pernas. Então, abdômen é a parte da barriga, por baixo aqui delas, tá? E cães e gatos são capazes de mover as orelhas. Assim, eles podem captar sons vindos de diversas direções com mais facilidade. Quem tem cachorro e gato aí sabe que quando começa a fazer muito barulho, eles começam a mexer a orelha, justamente para eles poderem captar os sons. Para eles é mais fácil mexer a orelhinha, que eles conseguem perceber de onde o som tá vindo, tá bom? Então, pausando aqui, já já a gente continua.